E o que eu posso ser até o amanhecer. Enquanto eu, você, boa parte da população está em casa, dormindo, se protegendo dos perigos do dia a dia, os agentes da segurança pública estão nas ruas velando pela nossa segurança. Mas o que está acontecendo é que eles não estão conseguindo cuidar da própria saúde mental. Quem está olhando por esses profissionais? Nos últimos dias, pelo menos 5 agentes da segurança de Minas Gerais tombaram. 4 deles tiraram a própria vida. O 5º morreu em combate. Para especialistas, não há um motivo único que justifique o suicídio, mas uma série de problemas enfrentados pelas vítimas que sempre antes, de forma direta ou indireta, pedem socorro. A pressão pela produtividade tem sido apontada por muitos agentes da segurança pública como um dos fatores que tem levado ao desequilíbrio mental. Essa pressão no próprio sistema, a própria cobrança da instituição em produzir, em levar para a sociedade a sensação de segurança, leva a isso. Se uma determinada companhia apreendeu 5 armas, no outro mês ela tem que bater a meta com 6. Será que cada vez que prende 5 armas, aparece 6 na rua? E a produtividade, a sociedade cobra, é bonito. Mas e a saúde mental, para onde está indo? Mas quando acontece algum problema, nós somos condenados como se a gente fosse marginais. Além da pressão pela produtividade, como relatou este militar que não foi identificado, a falta de reconhecimento é outro fator que leva muitos agentes da segurança pública ao desequilíbrio mental. É o que relata o subtenente Éder Martins, presidente da ASPRA, Associação dos Praças, Policiais e Bombeiros Militares de Minas. Nós estamos com salários parcelados, nós temos anos sem reposição, possuímos um efetivo hoje que é o mesmo da década de 1990. Aumentou-se a população, aumentou-se os crimes e nós continuamos fazendo segurança pública com os mesmos. Nós vivemos durante 30 anos de atuação numa linha muito tênue. Primeiro, a sociedade diz o seguinte: bandido bom é bandido morto. Mas quem vai fazer esse trabalho sujo? Daí você vê na manchete no jornal no dia seguinte: polícia assassina bandido. E aí ele está, num dado momento, a sociedade diz que bandido bom é bandido morto. No outro momento, quando ele age em legítima defesa, ele é tido como bandido. Então o que ele é? E aí nós começamos a criar um profissional de segurança pública que começa a adoecer. E aí preocupa-nos, porque esses profissionais, eles têm um instrumento de fácil às suas mãos, que é uma arma na cintura. De uma arma na cintura. Se ele não estiver bem, se ele não estiver recebendo o apoio necessário, ele faz aquele mais absurdo dos atos, que é o autoextermínio. Abra suas portas, deixa a paz entrar. Conforme a Polícia Militar, a corporação possui uma clínica de psiquiatria e psicologia onde o militar pode ser atendido. Caso ele não queira ser atendido por um psicólogo da instituição, ele poderá procurar as redes de atendimento que a polícia mantém convênio. Ambientes insalubres, perigosos, longas jornadas de trabalho, consequentemente provocando a ausência no âmbito familiar, salários parcelados, pressão para bater meta, responsabilidade sobre os índices da violência são alguns fatores presentes na vida dos agentes da segurança pública e que, conforme especialistas, podem levar o profissional ao desequilíbrio emocional. A gente sai para a rua para defender a sociedade. Aí, no milésimo de segundo, que é muito fácil quem está sentado na cadeira julgar, mas o milésimo de segundo que ele tem para pensar entre a vida dele e a vida do outro, ou a vida de terceiros, só ele e Deus sabe. Atrás disso vem a acusação que vem sobre ele, essa acusação ele absorve ela. Nós já tivemos situação de militar suicidado lá no 1º Batalhão, em outros batalhões, por diversos motivos, mas às vezes o motivo do momento é a gota d'água que entornou, o copo vazou e explodiu. Entre os policiais civis de Minas, segundo o Sindipol, pelo menos 30% da categoria estão doentes. De acordo com o delegado Marcelo Armstrong, vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas, se não bastasse o descaso das instituições em pressionar que muitos agentes da segurança trabalhem mesmo em desequilíbrio mental, entre os colegas de trabalho também existe o preconceito, já que quem se afasta por problemas psicológicos muitas vezes
é visto como um profissional fraco. O policial civil, o policial militar, o agente penitenciário, o socioeducativo, eles têm que ser olhados com o lado humano também, porque ele faz a segurança pública da sociedade. Mas quem faz a segurança desse profissional? Ele trabalhando o estresse, a adrenalina, a guerra do dia a dia. Nós precisamos ter uma política de prevenção efetiva, implementada pelos estados. Hoje nós não temos. Nós não temos um acompanhamento psicológico, psiquiátrico adequado para os operadores de segurança pública. Nós temos aí hoje na Polícia Civil um efetivo de cerca de 9.500 policiais civis de todas as carreiras. 30% está afastado para tratamento de saúde, por motivo psicológico e psiquiátrico. A cada 3 policiais trabalhando, um está afastado por problema de saúde. Ele precisa do quê? De um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, apoio da família, apoio do Estado e apoio da instituição também a que pertence. Nós percebemos hoje que não há um investimento por parte do Estado, por parte das instituições, no setor de psiquiatria e no setor de psicologia. Conforme a Polícia Civil, por questões éticas, a instituição não comenta dados de suicídio cometidos por servidores da própria instituição. Em nota, a Polícia Civil esclarece, contudo, que dispõe de serviços voltados à promoção da saúde física e mental dos funcionários. Amanhã, a Itatiaia vai ouvir um representante da AMASP, Associação Mineira dos Agentes e Servidores Prisionais de Minas. Há anos, o sistema prisional brasileiro atravessa uma crise histórica. Em Minas Gerais, especialistas alertam que há uma bomba relógio nos presídios e que a qualquer momento ela pode estourar. No meio disso está o agente penitenciário, que tem como cotidiano um ambiente onde a violência tem a capacidade de ser invisível e evidente ao mesmo tempo. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, no Brasil atualmente existem mais de 720 mil presos, contando com todos os regimes. Em Minas, são mais de 75 mil presos, sendo que há vagas para 41.590 presos. O déficit chega a 34.335. Agentes penitenciários são aproximadamente 17 mil. Conforme a Associação Mineira dos Agentes e Servidores Prisionais, cerca de 3 mil estão com contratos para vencer e não existe um cronograma de reposição dos servidores. De acordo com Gemerson Souza, presidente da AMASP, enquanto isso, os servidores sofrem dentro das unidades prisionais e estão cada vez mais doentes, sem amparo do Estado, já que não há uma política de valorização. O agente penitenciário hoje tem uma pressão muito grande, tanto por parte da criminalidade, com ameaça à sua vida. As condições de trabalho, como eu disse, são extremamente precárias e tudo isso, combinado com a superpopulação carcerária, o servidor penitenciário fica à mercê da própria sorte para a sua sobrevivência. Suicídio super recorrente no sistema prisional. Um agente penitenciário está passando por um problema, pressão no trabalho, problema dentro de casa, ele quer socorro. De onde vem esse socorro? O Estado não dá esse suporte para o agente penitenciário, que se precisar de alguma coisa, tem que procurar por meios próprios. E a gente sabe, às vezes a pessoa está com algum sofrimento, procurar ajuda é muito difícil, até ela entender que ela precisa de um tratamento. Infelizmente, o Estado ele não disponibiliza esse serviço para o sistema prisional, para os agentes penitenciários, mesmo tendo psicólogos, por exemplo, em todas as unidades prisionais. Esses profissionais, eles se restringem somente ao atendimento dos presos, salvo raras exceções aonde o diretor tem um tratamento mais digno e humano com os agentes penitenciários, ele permite que aquele profissional atenda aos agentes em caso de extrema necessidade. Mas eu estou falando isso aqui até de risco de sair uma nota para os diretores proibir isso, porque a cultura é não atendimento do servidor penitenciário. É comum agentes que precisam do afastamento trabalhando? Isso é extremamente comum. Às vezes o agente penitenciário tem um laudo, passa pela perícia, a perícia dispensa ele do atestado, obrigando ele a voltar para trabalhar na unidade prisional. Os agentes penitenciários estão adoecendo e morrendo cada vez mais por causa de um sistema penitenciário adoecedor que tem uma política de abandono dos seus agentes penitenciários.
Além da falta de política de valorização apontada pela MASP, há uma dificuldade também em encontrar estudos sobre o adoecimento dos agentes de segurança pública, mais precisamente sobre os agentes penitenciários. Enquanto isso, esses profissionais clamam para serem notados. Já teve laudo de psiquiatra falando que eu não poderia trabalhar com determinados tipos de setores, que eu não poderia trabalhar em posto armado, e mesmo assim me colocaram para trabalhar em posto armado. Atualmente, para mim, é um pesadelo. Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública afirma que está ciente destes problemas que afetam toda a sociedade e não apenas os profissionais da segurança pública. O Estado, por meio da Sejusp, garante o acompanhamento periódico da saúde de todos os agentes e reitera que está trabalhando na melhoria das condições dessa assistência e também das condições de trabalho em geral dos profissionais que atuam com a segurança pública em Minas Gerais. A cada 45 minutos, uma pessoa se mata no Brasil. Nosso país é o 8º com mais suicídios no mundo. Só no ano passado, o CVV, Centro de Valorização da Vida, que trabalha com prevenção ao suicídio, recebeu 3 milhões de atendimentos. São inúmeras pesquisas sobre a saúde mental do brasileiro, mas poucas retratam a realidade psíquica do agente da segurança pública. Ao longo desta semana, nós mostramos aqui no Jornal de Itatiaia como esse tema é delicado e pouco explorado. O alerta veio, mais uma vez, por meio de tragédias. Pelo menos 4 agentes da Segurança Pública de Minas tiraram a própria vida em menos de uma semana, chamando a atenção para este tema que é tabu e que não aparece nas estatísticas oficiais de violência. Conforme especialistas, o estresse da profissão não é o maior problema, mas sim a falta de mecanismos para coibir o adoecimento dos policiais. Olha, eu trabalho sobre um estresse profundo, eu durmo a poder de remédio, ou seja, eu me automedico às vezes, eu tomo Dramin para dormir, eu me alimento mal, eu durmo mal, as poucas horas que eu durmo é a poder de remédio. Eu tenho que absorver essa energia negativa o máximo que eu puder e tentar não repassá-la para a sociedade. Porque eu tenho que ser cordial, tenho que ser cortês. Tem hora que isso não funciona, porque infelizmente a nossa sociedade ela conhece todos os direitos dela previstos em Constituição Federal, só que os deveres elas esquecem de ler. Segundo a psicóloga Vivian Zicker, membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, o ato de tirar a própria vida é multifatorial e nunca podemos usar uma causa como a responsável por alguém se matar. Esses profissionais, eles estão submetidos a enormes pressões. Isso potencializa alguns adoecimentos que a gente tem, né? Ansiedade, o surgimento de depressão, síndrome do pânico. Os militares, então os policiais, eles têm uma profissão de macho, que não podem expressar fragilidade, medo. Eles ficam mais contidos e guardam para si questões que vão aumentando se não forem tratadas. Agora, a gente percebe também que às vezes a pessoa tá bem, pelo menos para os amigos, para os familiares, de repente vê a notícia. A pessoa se matou. Como você disse, assim, são várias causas, né? O suicídio é o final. A pessoa dá sinal antes ou existem casos em que a pessoa não dá nenhum sinal? Depois que houve o suicídio, a gente vai fazendo, né, uma retrospectiva da vida e a gente percebe que ela deu vários sinais, sim. Isso não é do nada. Ela demonstrava, às vezes, o que a gente chama de depressão sorridente. Por isso é que é tão importante a gente falar sobre o comportamento suicida, informar toda a população do que é que pode ser feito nesses casos. Em nota, o Estado informou que, por meio da Sejusp, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, garante o acompanhamento periódico da saúde de todos os agentes e que está trabalhando na melhoria das condições de trabalho dos profissionais que atuam com a segurança pública em Minas Gerais. E o que eu posso ser até o amanhecer.
Ao longo dessa semana, você acompanhou aqui no Jornal da Itatiaia o pedido de socorro dos representantes dos agentes da Segurança Pública de Minas Gerais. Eles clamam para que sejam criados mecanismos mais eficazes que possam coibir o adoecimento mental desses profissionais que arriscam suas vidas para a proteção da sociedade. Neste último dia da nossa série sobre a saúde mental dos agentes da Segurança Pública, vamos ouvir o relato de um agente penitenciário que chegou ao fundo do poço após 4 anos por detrás das muralhas do sistema prisional. Há 1 ano ele está afastado, fazendo acompanhamento psiquiátrico. As ameaças e pressões do sistema e também dos presos e a falta de um apoio psicológico das direções das unidades para ele foram alguns fatores que contribuíram para que ele desencadeasse o transtorno mental. Logo no 2º ano de sistema prisional, eu comecei a ficar mais angustiado, a beber mais. Todos os dias de folga meu era com bebida. Eu voltava para trabalhar e começava tudo de novo, né? Enfrentar o estresse, né? E em qual momento, assim, que foi a gota d'água? Foi um surto, né, muito violento que eu tive. E aí eu fui levado, né, foi até atendimento pelo SUS. E aí lá que eu comecei a ter uma maior ajuda. A princípio eu procurei a psiquiatra porque eu queria parar de beber. Falando que eu estava ficando muito ansioso, que eu estava ficando muito triste. Eu tinha pesadelo com preso, sonhava com ameaça de preso. E foi só piorando. Aí fui fazendo tratamento com eles e parece que o tratamento deu o contrário, foi o contrário. De repente, quando eu comecei a ter surtos mesmo violentos, que inclusive foi preciso de chamar até polícia, que aí que eu realmente, né, caí em mim e falei, tem que realmente fazer um tratamento, porque tem alguma coisa de errado. Até então eu me relutava, né? Eu tô bem, eu tô só nervoso, tô só estressado. Você em algum momento já passou pela sua cabeça em acabar com tudo aquilo? Sim, já passou. Já aconteceu dos médicos te darem, né, uma licença, falar que você tinha que ficar afastado e mesmo assim você ter que voltar para o trabalho? Já teve, inclusive, laudo de psiquiatra falando que eu não poderia trabalhar com determinados tipos de setores, que eu não poderia trabalhar em posto armado, e mesmo assim me colocaram para trabalhar em posto armado. Levei laudo para a direção, eles não acataram. Quando eu comecei a fazer o tratamento psicológico, eu acho que eles deveriam ter suspenso meu porte de arma, né? Abra suas portas, deixa a paz entrar. A Itatiaia solicitou ao governo do estado uma entrevista com um representante que pudesse esclarecer as políticas públicas voltadas à saúde mental dos agentes da Segurança Pública de Minas. Porém, o governo preferiu enviar uma nota. A Sejusp, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, garante o acompanhamento periódico da saúde de todos os agentes e afirma que está trabalhando na melhoria das condições dessa assistência. Conforme nota enviada pela PM, a corporação possui uma clínica de psiquiatria e psicologia, onde o militar pode ser atendido. Ele pode também procurar as redes de atendimento conveniadas. Segundo nota enviada pela Polícia Civil, a instituição dispõe de serviços voltados à promoção da saúde física e mental dos funcionários. O atendimento médico e psicológico é oferecido no Hospital da Polícia Civil. Repórter Amanda Antunes.